Não culpem o mensageiro, mas tenho más notícias para o setor náutico, né? Todo mundo já deve saber que agora não é uma questão de se, mas quando e principalmente quanto vai ser o IPVA de embarcações. Mas a coisa não para por aí não. Eu preparei essa apresentação aqui há uns meses atrás, demorei um pouquinho para gravar, mas nesse meio tempo ainda o governo está falando que você, meu caro, você é um pecador. E porque você é um pecador, você tem que pagar mais imposto ainda, tá? Só porque você quer uma embarcação. Vamos entender melhor o que está acontecendo, qual que é o contexto e qual que é o estado atual das coisas aí, que vão mexer sem dúvida nenhuma com o mercado náutico, tá? Então, vamos falar, como eu falei aqui, sobre o IPVA, as maldades do governo aí para o setor náutico. E agora, né, como eu estou falando, não é só IPVA não, tá? Também entrou o imposto do pecado. Sim, senhor, se você quer comprar uma embarcação, você, na visão do governo, é um pecador e, portanto, tem que pagar por isso, tá? Então, o imposto do pecado também para você que quer comprar uma embarcação. Isso aí vem tudo junto, né? Um contexto ruim do ponto de vista de todas as instituições governamentais. Eu fiz aqui dois vídeos no YouTube, esse aqui sobre a mudança nas regras da Marinha, sobre as habilitações náuticas e a classificação das embarcações. Isso aí não era muito ruim, né? Mas você tinha que se adaptar, talvez, fazer uma prova de mestre amador, de capitão amador. A Marinha também mudou algumas regras sobre a dotação das embarcações. Isso aí encareceu também um pouquinho para você ter uma embarcação. Tratamos nisso nesse vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre o que nós já sabemos sobre o IPVA e o imposto do pecado no estágio atual das coisas, tá? Então vamos falar um pouquinho primeiro do contexto histórico de IPVA, né? Como é que surgiu esse tal do IPVA? Bom, então existia uma taxa antes para as pessoas que tinham veículos automotores. Essa taxa era voltada aí para a manutenção das rodovias, né? Mas em algum momento, não sei exatamente quando, o governo mudou de taxa para imposto, tá? Então existe aquela história, né, que o pessoal fala, eu pago IPVA e as estradas estão todas ruins e tudo mais, né? A manutenção não é feita, tem que pagar pedágio. Mas na verdade, quando o governo mudou de taxa para imposto, imposto não tem destinação específica, né? Então o imposto ele entra lá no cofre do governo, o governo gasta como ele quiser, né? E devido à origem lá do IPVA, que derivou dessa taxa que existia somente para veículos automotores terrestres para manutenção de rodovias, mas que depois deixou de ser verdade, né? Alguns estados no passado tentaram estender esse IPVA para também veículos aéreos, aviões, helicópteros e tudo mais, e veículos, embarcações em geral. O que acontecia? Alguns estados tentaram cobrar IPVA de embarcações, o pessoal ia lá no STF, reclamava, e o STF ele firmou uma jurisprudência no passado de que realmente o IPVA só poderia ser cobrado de veículos automotores terrestres, tá? Então, carro, caminhão, moto, essas coisas. Embarcações e aeronaves estavam de fora do IPVA. Então, a única maneira que o governo tinha de fazer com que isso mudasse, esse entendimento, era mudando a Constituição brasileira. E aí tivemos aí no ano passado a tal da reforma tributária. E a tal da reforma tributária agora deixa claro que aquele entendimento que existia no passado deixou de valer. O IPVA, ele é um imposto estadual, então é cobrado por estados. É por isso que o estado de São Paulo tem uma taxa de IPVA diferente do estado do Paraná, de Minas Gerais, da Bahia. Cada estado faz a sua própria alíquota, né? Mas elas são todas ali na casa de 3, 4%, alguma coisa disso aí. Mas agora com a reforma tributária, que diz que é para simplificar impostos, uma outra lorota do governo que não vai simplificar nada, vai complicar bastante antes de simplificar, na verdade, né? Agora, junto com essa reforma tributária, entrou sim o IPVA de embarcações e aeronaves. Eu vou falar, é claro, do IPVA aqui focado nas embarcações. Então, o que diz a Constituição Federal hoje, depois da reforma tributária que modificou o seu texto?
Então, diz a nossa Constituição Federal, no seu texto atual, depois da emenda, depois da reforma tributária ali, que compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre. E aí nós temos lá propriedade de veículos automotores. Um pouquinho mais abaixo, nesse próprio artigo 155, a redação hoje é a seguinte: o imposto previsto no inciso 3, propriedade de veículos automotores, ela terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. Isso aqui por quê? Porque cada estado pode colocar a sua alíquota de imposto, e para não haver uma guerra tributária, o estado de São Paulo cobra 2%, o estado da Bahia cobra 10%. O que o pessoal vai fazer? Vai todo mundo trazer os seus veículos automotores para São Paulo. Então, o Senado Federal, que são os representantes dos estados, eles podem fixar uma alíquota mínima aí para o IPVA. Tá? Isso hoje não existe, não houve essa necessidade, né? Mas eles podem fazer isso se for necessário. E ainda, poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização, poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo, do valor, da utilização e do impacto ambiental. Isso aqui, para nosso caso de embarcações, né, pode ser que seja um alento ou não para o pessoal de veleiro, por exemplo, ou então embarcações miúdas, embarcações menores. E aqui, o que pegou todo mundo, né, foi isso aqui, ó. O IPVA vai incidir sobre propriedades de veículos automotores terrestres e aquáticos, e também aéreos, aviões. Então, meu caro, não tem mais para onde correr. A questão não é se, a questão é quando e quanto agora. O IPVA, segundo a Constituição Federal agora, ele só não pode incidir nesses casos aqui, ó. Em embarcações de pessoa jurídica, de empresa, que tenha outorga para prestar serviço de transporte aquaviário. Então, se você tem uma empresa que usa sua embarcação para fazer transporte de pessoas ou cargas, aí essa embarcação dessa empresa, ela fica isenta de IPVA. Olha, isso aí dizem algumas pessoas aí, alguns especialistas em tributação, que pode ser a saída para muita gente, tá? Começar a fazer empresas aí, criar uma empresa, botar a sua embarcação na empresa e dizer que a sua empresa é de transporte, né? Mas muito provavelmente o governo vai dar um jeito aí de limitar isso de alguma forma, né? Eles sempre fazem isso, né? O governo tá lá para quê? É só para tirar dinheiro seu. É para tirar dinheiro de entes eficientes no uso do dinheiro para jogar esse dinheiro lá na máquina pública, que nós sabemos todos que normalmente é um ente ineficiente na administração do dinheiro, né? Então, assim, apesar de que isso aqui pode ser uma saída, eu acredito que isso não vai durar muito tempo. Eles vão achar algum mecanismo lá de fazer com que você, que é dono de uma embarcação, não possa criar tão facilmente uma empresa ali para transportar pessoas ou cargas. E dizer que assim você não precisa pagar IPVA, né? E um outro caso é se você é uma pessoa física ou jurídica que pratica pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência. Então agora todo mundo vai classificar sua embarcação como pesqueira também, né? É outra saída também, eu acho que vai acontecer, algumas pessoas vão acabar conseguindo fazer algo assim, mas que eu acho que com o passar do tempo eles vão dar um jeito lá de dificultar esse tipo de coisa, né? Um alerta, pessoal, aqui, tá, que eu faço, e aqui eu não vou ser partidário de forma alguma. Estou representando aqui, falando em nome da Enault, da minha empresa. A minha empresa, ela não apoia nem governo A nem governo B, ela é totalmente neutra. Então eu não vou entrar em aspectos de esse governo é bom, esse governo é ruim. Mas todo governo tem algumas características assim comuns, né? A primeira delas é a propaganda que eles fazem sobre certas coisas aí, e a gente tem que ficar esperto com esse tipo de coisa. Essa história aqui de PVA de embarcações e PVA de aeronaves sempre teve aquela historiazinha de que, olha, reforma tributária aqui, agora os riquíssimos vão pagar imposto, igual você, pobre miserável aí que fica pagando imposto. Os ricos não pagam. Ó, que inveja dos ricos, né? Em vez de trabalhar então para fazer a coisa igualitária, ou seja, já que o rico não paga, o pobre também não paga, não, né? Vamos fazer com que os ricos paguem, né? Mas isso aqui, né, pessoal, eu vou mostrar para vocês que é uma lorota. Primeiro, para os ricos é muito mais fácil ele criar mecanismos de não pagar o imposto. Pode mandar essa embarcação lá para o Uruguai, por exemplo, né? Pode ser que até valha a pena. Dependendo de quanto for esse imposto, é mandar a embarcação para o Uruguai. Se o cara aqui é de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, eventualmente um translado aí, quando ele quer usar a embarcação por um período prolongado, talvez valha a pena, tá?
e às vezes nem para o tão rico assim. Eu já conheço uma pessoa ali, digamos assim, a classe média realmente não é mal de vida, né? Mas assim, não é super rico também. E o que essa pessoa tem que é conhecido meu? Ele tem uma embarcação lá no Nordeste, né? Então ele trabalha ali na região central do Brasil e ele gosta lá, gosta muito de náutica. E todo ano, quando ele tem período de férias dele, ou então às vezes um feriado prolongado, ele pega um avião, vai para o Nordeste e fica hospedado lá na embarcação dele, né? Fica lá por 20, 25 dias e depois volta para trabalhar, né? Ele já falou para mim o seguinte, olha, se o nível de imposto aí for muito alto, e levando em consideração, olha, eu levo um dia de viagem para ir para o Nordeste, tá? O que que me custa aí de eu botar minha embarcação aí, botar uma bandeira de um país qualquer, levar essa embarcação lá para as Bahamas ou então algum lugar perto ali e deixar a embarcação lá. Para mim não vai fazer muita diferença não, tá? A passagem vai ser um pouquinho mais cara, mas provavelmente vai ser menos do que eu vou pagar de imposto. Eu vou passar o mesmo tempo com a minha embarcação, no final das contas, por ano que eu uso 20, 25 dias por ano, e deixo assim lá. Eu vou para lá agora, né? Não vou mais para o Brasil. Vou gastar meu dinheiro lá fora. E pior, né? Não vai pagar o IPVA aqui no Brasil, então o governo não vai arrecadar nada. E ainda por cima, o Brasil ficou mais pobre nesse caso, porque ele pegou um bem que tem um certo valor e exportou esse bem, né? Que não vai voltar mais, porque para trazer a embarcação de volta, teria que pagar um monte de imposto aí, fora que é uma embarcação usada, né? Nem sei se dá para trazer nesse caso, eu acho que não dá, né? Então, assim, complicou, né? E outra, olha só essa reportagem aqui de janeiro de 2024. Calote milionário. Por que donos de carrões optam por não pagar IPVA? E a reportagem lá vai falar porque esses caras que têm esses puta carrões, super ricos mesmo, acabam nem pagando esse negócio, né? E não pagam mesmo. Usa o carro pouco, o carro dificilmente vai ser pego numa blitz. Quando ele quiser passar o carro, ele passa o carro lá com a dívida de IPVA. Quem comprar o carro que pague, que se vire para pagar. E é muito mais negócio para ele, em vez de dar o dinheiro para o governo, ele bota esse dinheiro lá para render em algum investimento que vai render mais para ele. E com isso aí, talvez ele até consiga pagar o IPVA. Então, o pessoal que realmente tem dinheiro, dá um jeito, né? Então, tem que parar com essa lorota de os super ricos vão pagar. Não vai ser essa a realidade. E os números também mostram isso. Olha só que legal isso aqui, ó. São dados que eu peguei lá do portal de transparência para a quantidade de embarcações registradas no Brasil em 2022. Então, no final de 2022, em todas as capitanias do Brasil, existiam um total de 990.878 embarcações registradas, tá? Desse total de embarcações aqui, veleiros eram 17.453, moto aquática, jet ski, similares, 118.391 embarcações e lanchas, 232.730 embarcações. É claro que aqui eu não tenho o tamanho, né, do veleiro, o tamanho da lancha. Algumas lanchas são realmente grandes. Essa aqui dá para a gente classificar nessa lorota, digo eu, de super rico, né? Mas a gente tem um número aqui de iates, né? Então pode ser um veleiro, pode ser uma lancha, né? Que são embarcações essas realmente muito grandes. Mas dá para a gente ter uma ideia aqui, ó. Iates no Brasil, só 676. 676 aqui, se a gente somar o resto, dá mais de 350 mil embarcações, né? Então, 676 super ricos pagando esse IPVA, né? Essa foi a história que colaram aí na população para passar esse IPVA, mas a grande massa de pagantes, quem que é? É aquela pessoa que tem uma embarcaçãozinha que às vezes comprou com dificuldade aquela embarcação e tudo mais, e que talvez tenha dificuldade para pagar um IPVA sobre um produto que nós sabemos que aqui no Brasil ele é caro, já é carregado de impostos. Manutenção de uma embarcação não é uma coisa simples e barata, um monte de peça importada carregada de impostos, enfim, um monte de dificuldades que existem e o governo vai colocar mais dificuldades para nós ainda. Vai sim. Sobre esse ponto ainda, eu queria falar uma outra coisa que eu acho que é relevante, né? Não existe imposto sobre o super rico, imposto sobre a empresa, imposto sobre não sei o quê. No final das contas, o imposto ele se espalha na sociedade. Qualquer imposto que você institui, na minha visão,
ele é cobrado sobre a sociedade como um todo. Ele transfere recursos de um ente que é, na minha visão, mais eficiente, que são as pessoas físicas e jurídicas, para um ente que é muito mais ineficiente no trato desse dinheiro que agora está fluindo lá para o governo, né? Nós todos sabemos, em geral, é bem ineficiente na administração desses recursos, né? Por que eu falo isso? Eu represento a Enault, né? Uma empresa aí que vende cursos online para a área de amadores, Arraiz Amador, Mestre Amador, Capitão Amador. Temos tido muito sucesso aí, cursos de alta qualidade. O pessoal tem gostado dos nossos cursos e a gente tenta vender esses cursos aí a um custo bastante baixo, né? Como é que a gente consegue isso? É com um controle muito eficiente de custo, tá? Apesar disso, temos obtido bastante sucesso, o pessoal tem gostado bastante dos cursos, né? Mas o que acontece, né? Como nós temos uma estrutura bem enxuta, qualquer aumento de imposto que, por exemplo, a minha empresa sofra, eu tenho que repassar isso no preço, não tem jeito, né? Ou então começa a não valer muito a pena a gente trabalhar, né? E aí para a empresa, né? Eu não quero, não desejo que isso aconteça, claro que não, né? Mas aí o que aconteceria? Eu tenho que aumentar o preço dos cursos que nós vendemos, tem que aumentar o preço dos nossos serviços, tá? Então, no final das contas, né, pode ser que eu reduza um pouco minhas margens, mas eu dou uma espalhada para quem comprar esse curso, né? Todo mundo vai acabar pagando mais por isso, né? E essa pessoa que paga mais, agora tem menos dinheiro, ela tem seu serviço, tem seu negócio, tem seu salário, né? Então, tem que buscar outras maneiras aí de, talvez ela tenha um serviço lá, vai aumentar o serviço dela. E assim o imposto se espalha na sociedade inteira, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com essa propaganda do governo lá de imposto sobre isso, quem paga é a empresa, quem paga é o rico. Não existe isso. Imposto, no final das contas, qualquer imposto é ruim para todo mundo, né? Essa, pelo menos, é a minha visão, tá? Se você compactua com ela ou não, eu só não sei, né? Mas eu gostaria que você só tivesse mente aberta para isso e pensar a respeito, né? Eu acho que vale a pena para a gente pular fora um pouco dessa propaganda governamental que muitas vezes não é benéfica para a população, é só benéfica realmente para o pessoal que está no governo. Bom, esse é o cenário aí sobre o IPVA, né? Agora, aquela pergunta é quando que nós vamos pagar o IPVA? Porque não é mais se. O quando eu não sei dizer ainda, porque o que aconteceu até agora foi só uma autorização que está registrada agora na Constituição Federal para que os estados possam começar a cobrar IPVA, tá? Eu não sou especialista em tributação, né? Mas pode ser que alguém que veja esse vídeo aqui saiba essa resposta. Então, se puder contribuir, pessoal, bota aí no comentário que ajuda a gente também e ajuda quem está vendo esse vídeo, tá? Mas agora uma coisa é certa, um momento que os estados definirem aí que essa IPVA vai começar a existir, então isso vai começar a ser cobrado, né? Eu espero aí, nós estamos em 2024, talvez em 2025, talvez em 2026, né? Não sei exatamente quando vai ser isso. Mas tenho certeza que todos os estados aí estão se conversando já para saber qual que vai ser o tamanho da maldade que vai acontecer. Sobre a pergunta quanto que você vai pagar de IPVA? Também essa resposta em definitivo só vai vir quando os estados fizerem as suas leis, legislarem em cima dessa autorização que existe na Constituição Federal, mas do passado nós conseguimos ter um pouco de ideia sobre isso. E se você está pensando em um imposto pequeno, eu não teria tanta esperança assim não, sabe por quê? Porque é aquilo que eu falei antes, né? No passado, alguns estados tentaram cobrar IPVA de embarcações, mas o STF barrou. Agora a Constituição não barra mais, então vai ser cobrado, tá? Mas quando houve essa tentativa, apesar de ter sido alguns anos atrás e existirem poucos dados hoje na internet, eu não achei muita coisa, eu consegui a legislação de alguns estados que tentaram cobrar o IPVA. E baseado no passado, a gente pode prever como é que vai ser o presente e o futuro, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa legislação aqui do estado de Minas, de 2003, tá? Em 2003, o estado de Minas tentou cobrar IPVA de embarcações e a alíquota foi de 3%, tá? Também achei aqui uma lei lá de 91 no estado da Bahia e a alíquota lá foi de 1,5% para embarcações e aeronaves. Então, o que eu estou esperando aí de IPVA? Eu acho que vai ser mais ou menos em linha com o mesmo que você paga aí para o seu carro.
né, que hoje está em torno de 3, 4%, uma coisa desse tipo. Eu acho muito, tá? Eu acho muito. E como eu falei, embarcações já são normalmente caras, manutenção dela é cara, conseguir peça de reposição é caro, muitas peças importadas é caro e ainda tem isso, né? E eu sou muito do mundo da vela, né? Eu sei que no mundo da vela existem muitas pessoas que querem comprar um veleiro, tem muita pessoa que está morando em veleiro. Durante a pandemia que nós tivemos aí, pessoas se mudaram para o veleiro, descobriram essa nova maneira aí de viver o mundo náutico, né? Existem pessoas que venderam imóveis e compraram seu veleiro e hoje moram no veleiro. Agora imagina, né? Essas pessoas que vendeu, por exemplo, um apartamento, têm veleiros confortáveis, né? Não são baratos exatamente. Alguns desses veleiros valem coisa de 1 milhão, talvez até um pouco mais, um pouco menos, né? Mas vamos colocar aí 4% sobre 1 milhão, é 40 mil todo ano que você vai pagar de imposto. É uma dinheirama. Eu sei que várias dessas pessoas aqui não teriam condições de pagar isso. Ou seja, na verdade, esse imposto aqui vai forçar algumas pessoas, se for numa ordem de 4%, 3%, que seja 2%, 20 mil por ano no veleiro de 1 milhão. Vai limitar, sim, o modo de vida dessas pessoas. Essas pessoas vão ter que se adaptar. Ou então, saem do Brasil aqui, compra lá uma bandeirinha de alguns países que vendem isso aí, coisa de US$ 1.000, US$ 2.000, você bota a bandeira de outro país no seu barco e vai embora do país e não volta mais, né? Às vezes é uma saída também, né? Sair do país aqui porque as coisas podem complicar um pouco. Pessoal, se com o IPVA a coisa já está ruim, fica pior ainda, tá? Porque junto com essa reforma tributária veio o tal do imposto do pecado. E eu não gosto nem desse nome. Por quê? O nome oficial é imposto seletivo, né? Mas o apelido dele aí é o imposto do pecado, né? As palavras têm poder, né? Então, você é o pecador, sinta-se culpado de ter isso. Pague então para mim, porque vai melhorar a sua índole, não sei, é alguma coisa desse tipo. Enfim, eu acho horrível esse nome, né? Mas é assim que está sendo chamado, tá? E olha só, o imposto do pecado já está autorizado na Constituição, o imposto seletivo, né? Já está autorizado na Constituição, vai ter. E no final das contas, esse imposto do pecado aí, qualquer coisa pode ser imposto do pecado, né? Basta contar uma historinha que a população engula, né? Um livro pode ter imposto do pecado, porque o livro tem papel, o papel sai da árvore, eu cortei a árvore lá, então estou acabando com o meio ambiente, né? Então, qualquer coisa pode ser imposto do pecado. E quem vai definir o que te transforma em um pecador ou não? É o governo que vai dizer isso com a sua história, tá? Vai contar uma historinha para você e vai dizer que você é pecador, então pague porque você comprou tal coisa, você tem que pagar esse imposto do pecado. Isso aí precisa ser regulamentado. É o Poder Executivo, né, o governo, que vai propor isso para o Poder Legislativo, Câmara e Senado. E ele já fez a proposta, né, que vai aí sob avaliação. Pode ser que isso aqui mude no futuro, mas o governo propôs isso aqui, ó, bem sujeitos ao imposto seletivo, tá? E nós vemos ali uma linha com aeronaves e embarcações. E tem um código lá, 8903. Eu não sou muito especialista em tributação, mas eu achei esse código aqui, o que significa isso aqui, tá? Então você que tem veleiro, né? Eu acho que eu não vou pagar imposto do pecado, né? Não é bem assim, olha só. 8903. Iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de esporte, barcos a remos e canoas, tá? Tudo isso aí está sujeito ao imposto do pecado. Inclusive barcos infláveis, barcos a vela, mesmo com motor auxiliar, iates, barcos a motor, exceto com motor fora de borda, e até mesmo outras coisas que o governo achar que é uma embarcação. Então, assim, não tem para onde correr, tá? Aonde que vai ser a incidência desse imposto do pecado? É na compra de uma embarcação. Então, pelo menos isso aqui é só uma vez, né? Não sabemos se vai ser assim. Isso aqui vai estar sob júdice, aí vai ser modificado ainda pelo Senado e pela Câmara, né? Mas hoje é esse cenário. Nós estamos com risco também de pagar um adicional, não só os impostos que já existem hoje, que já são absurdos, né? Ainda tem mais um adicional, talvez, que o governo coloque, porque você, meu caro, você que tem embarcação, você que deseja uma embarcação, você é pecador.